Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. O Senhor dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Davi, novamente, no Salmo 51, versos 14 e 15, nesse processo de arrependimento, nesse processo de pedir perdão, de buscar o perdão e a paz no coração, ele diz: livra-me da minha culpa dos crimes de sangue. Ele cometeu um crime de sangue ali bastante sério, né, com o esposo de Betseba ou Batsabá ou alguma coisa parecida. Era um crime de sangue. Ele diz assim: livra-me da culpa. Ele não está pedindo aqui para Deus livrá-lo das consequências, mas da culpa. Muita gente quer se livrar das consequências dos seus erros. Isso daí Deus não pode tirar. As consequências estão aí como obreiras de Deus para trabalhar com a gente. Mas Ele pede para que Deus o livre da culpa. E Ele vai aclamar a justiça de Deus, a justiça. Justiça não é alguma coisa larga nem justa, ela é justiça, ela é justa no sentido de que não aperta e nem está folgada. O Senhor dá palavras aos meus lábios, a minha boca anunciará o teu louvor, porque a culpa destrói a vida. A culpa somatiza, passa para o corpo, cria enfermidades e até morte. Essa é a palavra de Deus e Davi sabia bem o que era isso. E este é o programa Reavivados por Sua Palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós estamos felizes com aqueles que nos acompanham na TV, 6 da manhã e depois na repetição às 3. Aqueles que estão nos assistindo pelo NT Play, pelo YouTube. E lá no YouTube o nosso canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Já somos quase 400 mil inscritos no canal. Venha você também fazer parte dessa família, é só se inscrever neste canal, Reavivados por Sua Palavra NT. Anote aí para você poder fazer isso no intervalo e também você pode copiar o link do programa e passar para os seus amigos, tá bem? Nós temos como parceiros os Anjos da Esperança e muita gente pergunta: como é que eu faço para me tornar um Anjo da Esperança? É bem simples. Ligue para este número aqui, anote esse número e ligue para este número, você vai ter todas as informações. Informações importantes, necessárias, para você nos ajudar a pregar o Evangelho e cumprir uma missão, né? A missão de Deus, pregar o Evangelho em português e espanhol para todo o mundo. Não é pouca coisa não. Então aí está o número. Nós temos então como apoio dos Anjos da Esperança para a produção de novos programas de rádio, de TV, as mídias sociais e os cursos bíblicos. E eu tenho aqui em minhas mãos um dos cursos que saiu há algum tempo aí, Marcadas pela Fé. Não é um curso só para mulheres, né? São 8 histórias lindas de mulheres que foram fiéis. E são histórias inspiradoras para homens, para mulheres, claro, porque são histórias da Bíblia, histórias da vida real. Mulheres que conseguiram enxergar alguma coisa que as pessoas não estavam enxergando e passar por circunstâncias difíceis e sair do outro lado da ponte, né? Então é muito interessante, é simples, basta ligar para este número que aparece aqui, que é o outro, não é o mesmo dos Anjos da Esperança, e solicitar a revista enquanto você aguarda a revista. Você pode pedir o curso através do WhatsApp. O WhatsApp está aqui, é só escrever Vida Espiritual, o QR Code também, é só aproximar aí o seu celular, você sabe como fazer. E se você não sabe como fazer, pergunte para as crianças aí que elas vão ajudar você. Sem dúvida nenhuma elas vão saber. Mas aí você vai poder fazer um curso rápido, na hora e na sequência. Nós já estamos no capítulo 18, nessa sequência da divisão das terras. Houve esse primeiro momento das terras de Efraim, Manassés, Judá. E agora nós estamos entrando nas 7 outras e últimas tribos em que seriam estabelecidas nos lugares apropriados aí. Vamos começar com Benjamim, essa primeira tribo, capítulo 18, depois do intervalo. A gente volta já já.
Foi só um momentinho, já estamos de volta. Quem está no YouTube não tem espaço, né? Ou não tem o intervalo. A gente só anuncia, mas volta em seguida, mas na TV a gente tem. E eu tenho certeza que você conheceu um pouquinho mais a Rede Novo Tempo, através deste intervalo. Vamos lá, capítulo 18, né? O capítulo 18 então começa, o resto da terra é dividida em 7 partes, em 7 tribos, que agora você vai saber um pouquinho mais sobre elas, começando com Benjamim. Vamos ver o mapinha, rapidinho, só para a gente localizar, depois a gente volta a ver de novo. Tá vendo aí Benjamim? Bem pequeno, tá acima do Mar Morto, é um azulzinho claro, né? Parece até a cor do Mar Morto, mas é um azulzinho mais claro. Benjamim é bem pequenininha. Não sei se em quilômetros quadrados é a menor, mas é bem pequena. Mas tem 2 cidades que são bem importantes aqui. Jericó, que foi a primeira cidade a ser destruída quando eles passaram o Jordão. E Jerusalém. Jerusalém não foi tomada nesse momento. Depois, quando Josué morre, Judá fica encarregado, juntamente com Simeão, essas 2 tribos, de Judá e de Simeão, são encarregadas em tomar várias cidades e tomar Jerusalém. E eles tomaram a cidade, mas nunca conseguiram entrar. Só no tempo de Davi que eles acabam tomando a cidade de Jerusalém. Interessante, né? Que seria a sede religiosa, podemos dizer assim. Eles estavam... havia moradores, os jebuseus ali, que eram fortes e não permitiam a entrada. Foram derrotados, mas mesmo assim não permitiram a entrada do povo de Israel ali, só com Davi, hein? Demorou um pouquinho para que eles chegassem aí. Então, Benjamim, da tribo de Benjamim é Saul. Saul é da tribo de Benjamim. Foi o primeiro rei de Israel, o rei de todo Israel. Depois entra na história Davi, depois de Davi Salomão, e aí os reinos são divididos. O reino do sul, que vai ter a sede em Jerusalém, vai se chamar Judá, aí as tribos se dissolvem um pouco, e o reino do norte, que vai ter aí a sua capital em Samaria, não é? E se torna o reino corrompido de Israel, o reino corrompido completamente no culto, na adoração de outros deuses. Esse foi sempre o problema de Israel, impressionante. Adoração para outros deuses. Não é muito diferente da gente não, viu? A gente também tem muitos deuses por aí que a gente não cultua assim, de uma forma religiosa, não é? Mas há muitos deuses por aí, há muitos deuses. Eu vi esses dias uma reportagem, um jogador aí famoso, que já faleceu, tinha uma religião em volta dele, era um pouco de brincadeira e tal, mas é assim o nosso mundo, a gente idolatra pessoas. A gente idolatra pessoas. Se alguém famoso da TV, do cinema, sei lá, um escritor, entra num recinto, parece que a gente congela na direção daquela pessoa, né? Parece que é um extraterrestre, é alguém que está acima de qualquer coisa. Então, houve e há adoração a outros deuses. Houve e há. Esse é o grande problema da humanidade. Aqui, então, começa o trabalho. E a primeira coisa que é mencionada aqui, antes da divisão das 7 partes, das 7 tribos que faltavam, há uma informação muito importante. Israel vai a Siló, a congregação se reúne, dos filhos de Israel, e eles armam a tenda da congregação. Aí é importante. Eles, antes da batalha, se consagram, são circuncidados, participam da Páscoa, dizem que o Senhor é importante para a vida deles e é o primeiro, é o Senhor. Eles vão para a batalha, muitas batalhas, e agora nós encontramos, depois que cessou a guerra, deu uma calmaria, vamos dividir as porções de terra. Então, primeiro, a gente arma a tenda da congregação. Isso é muito significativo, muito significativo. E aí começa a divisão entre todas as partes. Mas Josué, que era como diz o gaúcho, né? Já falei isso aqui, baita administrador, era um grande administrador. Ele disse assim, vamos fazer o seguinte, juntamente com os outros aqui, porque nós temos também os levitas, temos que ter a terra dos levitas. Então vamos fazer um levantamento de tudo, e ele envia
três homens de cada tribo que vão correr por toda a terra e vão dividi-la, ou vão saber quantas cidades e qual a capacidade dessas cidades e como elas serão divididas. E vem de novo a explicação, né? Verso 7, porquanto os levitas não têm parte entre vós. Não tem parte, mas Gade, Ruben e a meia tribo de Manassés já haviam, de uma certa forma, dividido ali, tinha 3 cidades de refúgio. Daqui a pouco vão aparecer as 3 cidades de refúgio do lado oeste também, são 6 no total. E são 48 cidades dos levitas, que eram misturadas, né? Só tinha aí uns 22 mil levitas para 48 cidades, ia faltar gente. Então, pessoas que não eram levitas moravam dentro. Eles foram distribuídos praticamente entre 4 cidades de cada tribo, aí mais ou menos alguma coisa assim, né? Daria 48 cidades. Uma lá teve 9, outra teve 3, porque era pequenininha, mas dá uma base de 4. Então, a ordem para esse grupo, que iam fazer um gráfico da Terra, você pode pensar, iam fazer um mapa da Terra. A ordem era: ide, correi a terra, levantai-lhe o gráfico e tornai a mim, aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. E os homens fizeram o gráfico e ele lançou sortes, Josué lançou a sorte nessas cidades para a divisão. Então ninguém podia reclamar, era mais ou menos conforme o tamanho dos seus habitantes. Benjamim tinha uma região montanhosa. A gente sabe que Jerusalém ficava em cima de uma montanha. Por isso que a Bíblia fala muitas vezes assim, subindo para Jerusalém, descendo de Jerusalém. Era uma descida mesmo, né? Quem ia para Jericó, por exemplo, era uma descida bastante grande, aí dava o quê? 700 metros de nível, né? Do mar e tal. Eram bem interessantes aí. Eu posso depois dar essa informação dos metros mais acertada. Mas era uma região montanhosa, era um terreno áspero, não era uma coisa assim sensacional, mas tinha Jerusalém, que ia ser a cidade o centro da adoração, o centro do poder também de Judá. Bom, essa primeira fase, essa é a primeira fase aqui da divisão, vai dizer as cidades e tal, que fariam parte, a divisa, né, dessas cidades. E uma informação importante é que eles tinham 45.600 membros dessa tribo, eles seriam alocados para lá. Era pequena, o solo em alguns lugares era rico, embora fosse bem áspero, devia ter bastante trabalho, né? Eles deviam trabalhar bem na terra, mover a terra, preparar a terra. Havia montanha e havia um solo rico também em várias partes, né? E era um local que tinha assim uma certa fortificação meio natural, né? Por causa das montanhas e tudo mais. Foram 14 cidades reservadas para Benjamim. Bom, nós temos um desafio bastante grande na vida, aceitar as coisas que acontecem, né? Manassés reclamou muito, né? Eu preciso de terra maior. Benjamim não reclamou de nada ruim, né? Benjamim, irmão de José, né? Tio de Efraim e de Manassés. Logo após Manassés receber a sua terra, vem então o tio. A família está perto aqui, né? Embaixo a gente encontra Benjamim, logo em cima Efraim e dos dois lados ali Manassés. Mas ele aceitou com tranquilidade, não há nenhuma reclamação aqui. No capítulo anterior nós vimos a reclamação de Manassés. Eu quero um lugar maior, eu quero um lugar mais fácil. Não era simples você pensar assim, bom, agora eu vou ter que tomar Jerusalém, que está lá em cima. Os jebuseus, eles são terríveis. Eles não tomaram a Jerusalém. Logo na sequência ela foi tomada, mas não conseguiram também estabelecer-se ali. Era um local extremamente fortificado, era uma subida, era uma montanha, e lá em cima eles conseguiam ver ao redor
os inimigos que viriam por ali. Jerusalém nunca foi uma cidade fácil de ser tomada. As cidades difíceis ficavam em cima do monte, ficavam um lugar estratégico para isso, e Benjamim aceitou este desafio. O território pequeno, ele podia reclamar, peraí, mas nós somos 45 mil pessoas, será que o território vai dar? Não precisaríamos de mais e tal. Ele aceitou aquilo que tinha sido proposto. As sortes que foram lançadas ali, que também não foram super aleatórias, né? Tinha lá um certo senso de tamanho e tudo mais, mas aceitaram. Há muita dificuldade de algumas pessoas aceitarem a vontade de Deus. Parece que a vontade de Deus sempre conspira contra a gente, não é? Sempre conspira. Mas, Senhor, eu preciso me casar, né? Eu não encontrei ninguém ainda, tanto um rapaz como uma moça pode falar isso. Eu já estou com idade tal. Senhor, o Senhor não está esquecendo de alguma coisa? É o seguinte, eu acho que eu vou te ajudar porque o Senhor não está dando conta. E a gente sai para fazer a coisa na frente de Deus. A gente fica feliz com a vontade de Deus naquele momento. Eu não digo assim, puxa, eu sou pobre, então vou morrer pobre. Não, eu posso estudar, conseguir uma bolsa. Falava com um amigo meu, perguntando do filho dele, ele disse assim, pastor, ele ganhou uma bolsa, ele está trabalhando na própria profissão que ele escolheu, na faculdade que ele escolheu. Eu fiquei muito feliz com isso. Uma família relativamente pobre, mas que não desistiu. Aí é uma beleza. Você não está conformado com a situação e você tem espaço para crescer. Se você tem espaço para crescer, cresça, sem dúvida nenhuma. Mas aceite a vontade de Deus. Há coisas que a gente não tem como fazer, ou tem até como fazer, mas não tem por que fazer. São coisas de Deus, a gente tem que esperar o tempo dele. O amadurecimento de uma fruta tem que ter sol, chuva, vento, uma porção de coisas. E às vezes a gente não quer pagar esse preço. Benjamim foi tranquilo. Benjamim recebeu a terra sem reclamar. Se você comparar, vamos ver o mapa de novo aqui, só para dar uma comparadinha. Olhe o terreno de Manassés em relação a Benjamim, que esse azulzinho, Manassés é esse cor de abacate, mais ou menos. Olha a diferença. Bom, tudo bem, é a maior, mas veio de Efraim. Ele deve ter o quê aqui? Um quarto, um quinto de Efraim, que era sobrinho dele também. O tio, então, tinha que ter mais, que eu sou irmão de José. Mas eu sou filho de José. José ficou com a herança, né? De Rúben. E por isso talvez tenhamos aqui essa parte grande, mas Benjamim não reclamou. Benjamim aceitou a vontade de Deus. E fez coisas maravilhosas. Porque quando a gente espera e anda na vontade de Deus, a gente sempre sai ganhando. Perder com Deus, perder aquilo que eu almejava com Deus é ganhar sempre. Eu não perco com Deus, eu espero. Isso não quer dizer perder. Com Deus a gente nunca perde. E Ele sempre tem uma saída. Isso não quer dizer que Ele vai lhe dar o que você pediu, exatamente. Ele vai lhe dar o que você pediu em quesitos espirituais. Como lemos o texto aqui no início, Senhor, tira a culpa, Senhor, me ajuda, Ele vai lhe ajudar. Senhor, me perdoa, Ele vai perdoar. Senhor, me dá a paz, Ele vai te colocar numa situação para você desenvolver a paz. Tenha certeza disso. Vamos saber pedir as coisas de Deus, vamos aceitar a vontade de Deus. Ela é suprema, ela é o melhor para a minha vida. Que Deus abençoe você. Vamos orar? Pai querido, pedimos a Tua bênção, a Tua graça sobre nós. Nós imaginamos como funciona a Tua cabeça, a gente tem só uma ideia. Quantos pedidos, quanta gente, quantas coisas acontecem, o Senhor controla tudo. O Senhor está segurando os 4 ventos da terra para que o mal não nos destrua. E assim mesmo o mal deixa suas marcas. As marcas para que a gente se lembre, depois que o mal for aniquilado, que não vale a pena. Não valerá a pena voltar a isso que nós estamos vivendo agora. Nós queremos viver uma vida contigo, de paz eterna, cumprindo a Tua vontade.
Dá no Senhor esta mesma atitude de Benjamim, de aceitar a tua vontade. Às vezes um não agora vai redundar numa bênção muito grande. E a gente tem que esperar, que possamos ser pacientes. A vida acontece um dia de cada vez e que vivamos esse dia de cada vez. É isso que rogamos por Jesus. Amém. O programa segue, a gente fica por aqui. Vejo você amanhã com o capítulo 19. Uma frase bem comum relacionada a indivíduos acomodados é: por que fazer hoje o que pode ser feito amanhã? De fato, existem pessoas que fazem de tudo para não fazer nada. Vivem esperando pelos outros e não têm iniciativa para irem atrás das conquistas. Certa vez conheci um homem que morava em uma casa muito simples no interior de uma fazenda. Porém, para minha surpresa, ele havia ganhado uma casa nova de seu pai, mas não havia se mudado, pois estava esperando que alguém viesse lhe ajudar com a mudança. Sim, este é um exemplo de acomodação, de alguém que não quer fazer sua parte para alcançar os benefícios da vida. Interessante que no capítulo 18 do livro de Josué, encontramos uma advertência contra a acomodação. Esta seção narra o momento em que Josué dirige uma dura crítica ao povo de Israel, os quais já estavam mais de 1 ano na terra prometida, mas não estavam tomando a posse da bênção que Deus lhe havia dado. Veja o verso 3 que diz: Disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis remissos em passardes para possuir a terra que o Senhor, Deus de vossos pais, vos deu? Interessante que na repreensão de Josué, percebemos que ele deixa claro que existe a parte humana e a parte divina no processo da vitória. Deus faz a parte dele, mas jamais a nossa. No caso do povo de Israel, Deus os havia protegido e lhes dado força e vigor, mas eles precisavam ir para o campo de batalha. As guerras não seriam vencidas enquanto eles estivessem deitados na cama. Eles tinham que fazer a parte deles. E sabe, este mesmo conselho é necessário para todos nós que cremos em Deus. Às vezes somos tentados a pensar que Deus fará tudo por nós, porém tal conceito está equivocado. Deus só faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Por isso, não se acomode. Sempre se incomode com a sua vida atual e busque crescer cada vez mais. Faça a sua parte e creia que Deus nunca deixará de fazer a parte dele.